Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a R$ 50 milhões por infração. Multa diária, observado o limite total a que se refere o parágrafo anterior. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. A adoção de política de boas práticas e governança. A pronta adoção de medidas corretivas. E a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e em legislação específica. As seguintes sanções antes relacionadas poderão ser aplicadas às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 8.429, de 1992, e na Lei nº 12.527, de 2011. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. No cálculo do valor da multa, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. As sanções de suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados serão aplicadas somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais, para o mesmo caso concreto. E em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo.
A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para a ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.